Muito bom dia a todos. Nós estamos aqui nesta manhã de 1º de abril de 2020 e não é uma manhã de mentiras, é uma manhã de verdades. Para isso, nós retomaremos o texto que nós vimos na última semana, intitulado A Questão Ética na Profissão Docente. A nossa disciplina é Desenvolvimento Profissional e Ético, e nós estamos falando diretamente para os alunos do Centro Superior de Ensino e Pesquisa de Machado, o CESEP. Na última semana, nós começamos uma reflexão sobre como a profissão docente é influenciada nos dias atuais, tanto nos âmbitos social quanto político e também nos âmbitos econômicos. Por isso eu trouxe esse texto para vocês. Então, esse texto, ele fala essencialmente sobre a falta de reconhecimento, da desvalorização e também do agir ético do profissional docente nos dias atuais. Então, pessoal, eu gostaria que vocês lembrassem que este texto ele vai em frente e no decorrer de suas linhas ele vai trazendo algumas questões e algumas reflexões que nós temos que fazer, como por exemplo, quais são os princípios éticos que contribuem para que a gente seja reconhecido profissionalmente enquanto docentes, enquanto profissionais da educação? Quais são os aspectos em que fazem com que nós sejamos valorizados socialmente em uma sociedade que em muitas oportunidades exclui o professor como sendo uma profissão fundamental ou quem sabe a maior e melhor profissão de todas? Outra questão que o texto vai trazendo e que vai correndo em direção economicamente, politicamente, moralmente, como são tratados os professores no Brasil hoje? Essas são algumas reflexões que são feitas pelo autor ao longo desse texto. Esse texto, eu não sei se vocês conseguiram compreender, ele traz como metodologia um trabalho investigativo que foi feito, uma pesquisa quali-quantitativa, quer dizer, tanto nos aspectos teóricos quanto em números, sobre, a partir de 2 formulários que foram levados para profissionais das escolas municipais de Goiânia, com questões abertas e questões fechadas sobre a profissão docente. Quais foram os resultados desses formulários que foram enviados para essa pesquisa? Então, o que acontece? O primeiro resultado, quem sabe o resultado mais importante que é trazido nesse texto, é que a gente precisa conhecer os deveres éticos, mas somente conhecer os deveres éticos que nós docentes temos não assegura que nós tenhamos no nosso dia a dia uma postura ética. Então, a partir da pesquisa foi concluído, um resultado que foi alcançado, que se levantou foi que a gente deve sim conhecer os deveres éticos, mas só conhecer os deveres éticos não é suficiente, porque somente conhecer não garante que nós tenhamos uma postura ética. Então, qual que é a solução para isso? Nós precisamos, a primeira questão que é apontada no texto, ter um agir ético. Então, como eu disse para vocês na nossa aula presencial, nós precisamos planejar, mas nós precisamos também da ação. Então, nesse texto é realçado que nós precisamos ter um agir ético. E esse agir ético, ele só é conquistado se nós andarmos na direção correta. E qual é a direção correta? O agir ético, pessoal, ele pressupõe que a gente tenha um compromisso pessoal, não é um compromisso meu, individual, um compromisso pessoal com o melhor que eu tenho para oferecer, quer dizer, com o melhor de mim. E vocês têm que pensar sempre nisso.
O meu agir ético tem que estar pautado em oferecer aos meus alunos, em oferecer para a escola em que eu trabalho o melhor de mim. Outra questão que pressupõe o agir ético é manter um compromisso com a qualidade, não só do que eu penso, mas também um compromisso com a qualidade do que eu faço. Porque através do que eu faço, eu ofereço ao outro determinadas possibilidades. O agir ético também tem que se pautar na dignidade do ser humano. Ou seja, nós não podemos fazer acepção de pessoas por nenhum motivo. Então, o nosso agir ético, para poder mudar a questão da desvalorização docente e também para poder o professor começar a ser reconhecido como um profissional da educação, é não somente a gente pensar, né? Não é somente pensar que é necessário ter uma postura ética, mas é necessário ter o agir ético, que pressupõe um compromisso pessoal em ofertar o melhor de nós, um compromisso com a qualidade do meu trabalho, da escola que eu trabalho, de todos esses aspectos, e também um compromisso com a dignidade do ser humano. O texto depois vai partir para a conclusão, momento este em que se ressalta como a ética é importante, como ela continua e como ela deve continuar. Então, o autor do texto traz que para a ética, para haver ética e para continuar havendo ética, nós devemos, isso tudo requer a gente ter reflexões sobre os princípios, sobre os valores, sobre as práticas. E essas questões de princípios, valores, práticas, eles são variáveis, porque eu não sou igual a você. Você não é igual aos seus familiares, não é igual aos demais docentes que vão trabalhar com você. Então, essas reflexões sobre os princípios, os valores e práticas, eles são variáveis, porque nós não somos pessoas idênticas, nós não somos pessoas iguais. Então, afinal, nós podemos considerar que nós não somos poucas pessoas, nós somos muitas pessoas. E por isso nós podemos fazer a diferença através do nosso agir ético. Então, o que acontece? Para nós prezarmos e para nós alcançarmos o resultado que foi refletido desde a semana passada sobre o professor hoje e as questões sociais, econômicas e políticas que atuam e que influenciam as nossas relações como docentes, nós precisamos prezar, conforme o texto trouxe para nós, 5 elementos primordiais. As questões relacionadas à reflexão, à ação, à autonomia, à decisão e à responsabilidade. Então, pessoal, nós precisamos prezar os 5 elementos. Então, eu preciso refletir, eu preciso decidir, eu preciso agir, eu preciso desenvolver minha autonomia. Autonomia aqui não é no sentido de fazer o que eu quero, da forma como eu quero, no horário que eu quero, mas quer dizer em eu ter um pensamento autônomo, em que eu posso desenvolver minhas atividades pautadas dentro de um sistema de educação que tem uma legislação, tem regras e tem outras questões que devem ser consideradas. E também desenvolver a minha responsabilidade. Se eu conseguir desenvolver esses 5 elementos, eu consigo fazer com que a ética continue agindo no dia a dia, continue nos colaborando conosco para que nós possamos fazer um agir ético mais pautado nas questões humanas e mais forte e mais poderoso em todos os aspectos. Por que essas questões todas, esses 5 elementos, eles nos ajudam? Por quê? Porque nós estamos em uma sociedade em que nós, docentes, atuamos com responsabilidade
não só nas questões educacionais, mas com responsabilidade também nas questões culturais, nas questões profissionais, nas questões políticas, na formação cultural e todos os outros aspectos que a gente colocou do ser humano. É isso. Se vocês tiverem dúvidas, na próxima semana a gente pode realizá-las, respondê-las. Por isso, vocês também podem usar o fórum da plataforma Moodle. Espero que vocês tenham compreendido melhor esse texto. Quem não compreendeu a partir dessa reflexão pode ter compreendido um pouco melhor. Então, refaçam lá a sua atividade, que é para deixar por enquanto no caderno, nesse texto. Certinho? Espero que possa ter colaborado com vocês. Espero que logo a gente esteja presencialmente de volta e utilizando também em outras oportunidades essas ferramentas remotas que tanto têm colaborado conosco. Um beijo, tchau, muito obrigada.